Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o canal Lucas Montano. Me conta aí, como é que foi a tua virada de ano? Foi boa? Aqui foi tudo certo também, foi ótimo. Mas 2021 tá aí, e em que rumo nós estamos indo em relação a armazenamento de dados, né? Tu sabe onde que teus dados são armazenados? Na nuvem, né? Os dados são armazenados na nuvem. Mas o que de fato é a nuvem? Muitos falam, né, que a nuvem nada mais é do que o computador de outra pessoa, no caso Google, Amazon, Microsoft. Teus dados estão armazenados na nuvem, ok, mas como que eles são gravados, né? Onde é que eles ficam de fato? Ah, Lucas, deve ficar num HD, deve ficar num hard disk, ou talvez num SSD, deve ficar num flash, deve ficar num pendrive lá dentro da Amazon. Aonde que fica esses dados? Eu achei muito curioso, não sei se vocês lembram da Fujifilms. Lembram da Fujifilms? Para quem não sabe, essa aqui é a Fujifilm. Lá em casa a gente tinha álbuns de fotografia, onde a gente já ganhava um álbumzinho quando a gente ia revelar as fotos, né? Escrito Fujifilm. Essa foi a primeira vez que eu vi a marca, o branding Fujifilm. Vocês podem ver que é bem velho, né? Uma empresa velha, o About aqui, não precisa nem entrar no About Us para saber que é uma empresa com décadas, né, de atuação no mercado, fundada em 34, porque o próprio website deles já nos diz isso, né? E no que será que é feito esse website? Vamos dar uma olhada aqui. Tem esse site bem interessante aqui chamado Build With, se tu quer saber no que um site é construído. Eu não vou dizer que eu indico, porque eu acabo de achar ele, eu não sabia que existia, mas vamos dar uma olhada nas tecnologias por trás do website da Fujifilm. Então nós temos aqui um monte de tracks aqui de analytics. O que mais nós temos? Nós temos Adobe Enterprise Cloud PHP, nós temos CloudFront da Amazon, e por aí vai. Seguinte, por que eu tô mostrando isso? Lucas, vai direto ao assunto, né? Vocês falaram que eu tô enrolando demais. É o seguinte, atualmente nós produzimos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente. Isso é muita coisa, não é? Isso é devido aos vídeos 4K que a gente tem postado aqui no canal, 8K de alta definição, IoT, né, internet das coisas. Hoje o teu televisor aí é conectado à internet, também produz dados, envia e recebe dados, esses dados vão parar em algum servidor e são backupados, são guardados e armazenados de alguma forma fisicamente. Então hoje a gente produz 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente. No ritmo que a gente está indo, segundo os dados aqui da IBM, a gente deve chegar a 175 zettabytes até 2025. E aí tu me pergunta, o que é um zettabyte? Eu já ouvi falar de megabytes, gigabyte, o que é um zettabyte? Um zettabyte é equivalente a 1 trilhão de gigabytes. Então, para te ter uma ideia aí, o teu celular, provavelmente, o celular médio do mercado vai ter 256 gigabytes, né, de espaço. E aí tu me pergunta, tá, o que tem a ver a Fujifilm com esse crescimento em armazenamento de dados? Deixa eu mostrar uma notícia aqui para vocês. A Fujifilm, sim, aquela empresa que revelava lá tuas fotos e vinha na tape, né, de revelação da Fujifilm, ela tá criando uma fita magnética, né, o magnetic tape, que pode armazenar 580 terabytes. Então a Fujifilm aqui junto com a IBM anunciou essa parceria, né? Eles fizeram aqui no caso o uso da IBM Research, que é uma parte de pesquisas da IBM, junto com a Fujifilm, e eles desenvolveram essa fita magnética aí que pode armazenar cerca de 580 terabytes. Então eu acho muito engraçado que a gente pegou aqueles nossos filmes que estavam em fita tape, a gente digitalizou para poder fazer streaming deles e agora eles são armazenados em fita tapes na nuvem. Então da tape para o digital e do digital para tape. É impressionante, não é impressionante? O Fujifilm inovando é como se o Alta Vista voltasse com tudo aí como engine de busca, né? Para quem não sabe, Alta Vista era o que a gente utilizava para buscar algo na internet antes do Google. Em 1995 ela era bem popular e depois ela foi adquirida pelo Yahoo. Yahoo, assim, se tu não teve um e-mail do Yahoo, tu não viveu nos anos 90. Então vamos lá, em termos de custos, armazenar dados numa fita é cerca de centavos por gigabytes.
e quando não está sendo usada, ela não gasta energia at all, ela não gasta nada de energia. Então, colocando assim de forma simples, armazenar os dados em fita tape é basicamente garantir que os dados vão estar lá para ser lidos quando necessário. Isso me lembra, algumas semanas atrás, o Google ele não tirou o Gmail do ar, né? Mas o Gmail ficou indisponível por algumas horas. E se eu não me engano, foi algum esquema que eles tiveram que fazer restaurar o backup dos dados do Gmail, porque eles simplesmente deu algum problema lá que eu não sei os detalhes, mas os e-mails se perderam, digamos assim. Então, hoje em dia a gente guarda tudo na nuvem, né? E é bom que a gente faça isso, porque grandes empresas como Google, Amazon, Microsoft, elas têm backups, elas garantem, né, que o teu dado vai ser feito restore quando necessário, e foi isso que aconteceu com o Gmail. Eles tiveram que fazer o restore dos dados, e esses dados eles estavam armazenados em fitas tapes, né? Então, o Google, a Microsoft, a Amazon, eles todos possuem na nuvem deles diferentes formas de armazenar os teus dados, né? E a evolução da tape, conforme a IBM aqui, desde o ano 2006. Então, em 2006, a gente estava gravando aqui 6,67 bilhões de bits por square inch. E hoje esse número, então, em 2020, já passa de 300 bilhões de bits por square inch. Quanto que é um square inch, Lucas? Não sei. Vamos ver. Então, square inch, um square inch é basicamente 6 centímetros quadrados. Então, hoje nós conseguimos guardar 300 bilhões de bits por 6 centímetros quadrados. A capacidade também aqui, o cartridge capacity, né, em terabytes, está em 580 terabytes. Nós temos aqui também a evolução do material da tape, né, do barium ferrite para agora strontium ferrite, um novo material. E, por incrível que pareça, a grossura em micrometers da fita diminuiu, ao invés de aumentar. Só que, claro, o comprimento aumentou. Muito massa ver a evolução aqui. E, cara, eu não imaginava que isso era o que estava por trás da grande nuvem, né? Fitas. Em adição aqui, né, quando armazenado corretamente, os dados na fita podem ser lidos em até 30 anos. Aqui me preocupa um pouco, porque, ok, tudo bem, se vai trabalhar com fitas para fazer backup, tudo bem, mas se tu tá pensando em longevidade, se tu tá pensando em algo perene, fitas não é o futuro. Se eu não me engano, vidro é o futuro. Já existem vários projetos, pesquisas iniciadas quase uma década atrás, de como gravar dados em vidro. Então, dados já são gravados em vidro. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Então, se tu quer, no caso, consumir menos energia, né, tu usa hoje fitas tapes. E se tu quer algo mais perene, o futuro provavelmente vai ser armazenar em vidros. Algumas pessoas falam até em armazenar no DNA. Eu acho que a gente está mais perto de armazenar em vidros e é uma tecnologia que iria garantir dados, né, de coisas importantes, por exemplo, obras de artes que a gente não quer perder nunca, armazena em vidro. Eu acho que hoje em dia seria a forma mais segura. A Microsoft planeja armazenar dados por 10 mil anos em vidro. Deixa eu dar uma escutada aqui. In this media, basically it doesn't decay. So once you've written the data in there, it's going to be there for 50, 100,000, 10,000 years. Então ele tá falando que esse tipo de mídia aqui, né, esse vidro, esse pedacinho de vidro, ele nunca vai se acabar, ele vai demorar tipo 10 mil anos para te perder o que tu gravou lá nesse vidro. Então ele dispara pulsos de energia no vidro para fazer rasuras, e essas rasuras vão armazenar os zeros e uns, né? Vão armazenar os nossos dados. E uma coisa importante aqui, ele falou que tu consegue compactar muitos dados, porque com o laser, com a energia que tu grava no vidro, eles conseguem controlar tanto a profundidade quanto também o ângulo que está sendo gravado. Então, tu consegue gravar muito dado num square inch. Mas isso é lá o futuro pra gente armazenar dados por 10 mil anos, né? Imagina aí que tem um filme que tu quer guardar, que tu não quer que a humanidade perca esse filme.
tu vai armazenar num vidro. Então provavelmente a gente vai ter aí alguns filmes aí, Mickey Mouse armazenado em vidro. Já ouviu falar no Large Hadron Collider? Basicamente é aquele ring, né, aquele anel que dispara prótons e eles querem descobrir o que acontece quando os prótons colidem um com o outro. Basicamente a maior e mais complexa máquina-ferramenta que nós já construímos. E ela fica em Geneva, né, nesse laboratório aqui de CERN. E uma das coisas que eles tiveram que decidir é como que eles iriam armazenar os dados, né? Então eles tiveram que descobrir como que eles iam armazenar esses dados. Eles geram muito dados por dia. E eles descobriram que a maneira mais barata de armazenar esses dados seria usando tape. Então, basicamente, aquelas fitas que a gente usava em casa. Então, esse ring, né, que está ali colidindo os prótons, ele gera basicamente 1 gigabytes por segundo. E esses dados têm que ser armazenados e backupeados lá no servidor do CERN. Então tá aqui. É assim, basicamente, que os teus dados, no final das contas, hoje em dia são armazenados de forma segura. É onde o backup fica quando as coisas dão erradas, em fitas. É claro que eu estou generalizando, não quer dizer que todas as nuvens, todos os provedores aí de serviços de cloud estão usando fitas, tapes para armazenar os dados em backups, mas eles usam um mix de tecnologias e entre elas vai estar a tape. E eu achei muito curioso porque eu não fazia ideia que a gente tinha saído da tape pro digital para voltar para tape. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo de hoje. Se não é inscrito no canal, vai se inscrevendo porque dessa forma eu consigo te ver com certeza no próximo vídeo.